Mês novo, né? E dando continuidade às nossas conversas fraternas aqui da quarta-feira. Quem pôde observar aí na lista de presença deve ter notado o tema que vou trabalhar nesta noite. Tema este escolhido devido a muitas pessoas me procurarem algumas vezes e também ouvir outras pessoas conversando também com os meninos aqui da casa e trazendo essa dúvida. E que dúvida é essa? A questão do desenvolvimento mediúnico, né? É comum, tenho certeza que todos os meninos aqui já foram procurados nesse sentido, e algumas pessoas também trazem esse questionamento quando procuram uma casa espírita, ou então aqui na nossa região, como é muito comum, as pessoas às vezes com medo vão em certos rezadores, e ao se deparar com os rezadores, né, em suas conversas, eles descobrem muitas vezes que eles são portadores desse fenômeno, dessa faculdade chamada mediunidade. Então, muitas dessas pessoas são pedidas, muitas vezes, que elas sejam trabalhadoras ou que busquem trabalhar essa mediunidade. Então a frase é a seguinte: ei, tem que trabalhar, tu é médium. E isso assusta muitas pessoas. E como eu disse, muitas pessoas me procuraram nesse sentido. Ainda no mês passado conversava com um rapaz lá da cidade de Buqueirão que ele tinha essa dúvida: mas rapaz, será que eu sou médium mesmo? Porque eu fui num rezador ali e ele disse que eu tinha que trabalhar. Então essa frase é comum aqui na nossa região, né? Eu não sei se por todo o Brasil, por onde eu não andei, mas é muito comum. Então, a partir disso, decidi trazer esse tema desenvolvimento mediúnico para a gente procurar esclarecer o que vem a ser se trabalhar, como é essa mediunidade, mas o que é mediunidade, como se desenvolver, para que serve e algo mais. Num dos questionamentos que eu tinha feito, eu gosto de fazer esse questionamento, tinha anotado a primeira pergunta para a gente saber o que é mediunidade, né? É o que muitas pessoas, inclusive eu tenho certeza alguém que estiver nos assistindo em casa agora tem essa dúvida. Mas o que é a mediunidade? Simplesmente, pessoal, a mediunidade é uma faculdade nossa, uma faculdade do ser humano. Faculdade essa que nos possibilita entrar em contato com o mundo espiritual. É uma faculdade natural, diga-se de passagem, que é de todos os seres humanos. Não pertence, como muitas pessoas acham, que todo aquele que é espírita, ele é médium. Não, pessoal, não é. Ela é uma faculdade inerente a qualquer criatura humana, certo? Independe da religião, independe da raça, independe da cor, independe da pessoa ser rica ou não. Qualquer uma pessoa apresenta a faculdade chamada mediunidade. Viu? Isso é bom esclarecer isso para que as pessoas tirem esse. Geralmente a gente encontra: ah, rapaz, eu sou espírita. Tu és espírita, como eu já escutei muitas vezes, sou, se eu consigo ver os espíritos, mas tu frequenta que centro espírita? Eu disse: não, nunca frequentei centro espírita, não, eu sou católico. Então, na realidade, essa pessoa não é espírita, ela sim é um médium, certo? Ela tem a mediunidade, aí acha que por ter a mediunidade ela é espírita. Não, fique bem claro logo esse início que espírita é aquele que segue a doutrina espírita, os ensinamentos trazidos por Allan Kardec, que a espiritualidade nos trouxe através de Allan Kardec. Então esse sim é espírita. Na realidade essa pessoa é um médium. Então, mas o que é ser médium? Quando a gente vai para o livro dos médiuns, lá no capítulo 32, existe um vocabulário onde Allan Kardec traz algumas informações para quem deseja iniciar, né, na conhecimento da doutrina espírita, para trabalhar, para procurar da melhor maneira conhecer a sua própria mediunidade e assim trabalhar. Então, de forma bem simples, ele classifica médium como pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. E essa palavra médium vem do latim e significa intermediário, é aquele que está no meio. Então, o médium é simplesmente como um telefone. Funciona simplesmente como um telefone, aquele que recebe as mensagens do plano espiritual e repassa para esse mundo de cá. Então, não é obrigado a ser só espírita que recebe as mensagens.
E diga-se de passagem que a maioria das pessoas que vêm aqui na nossa casa são católicas. E grande parte dessas pessoas apresentam mediunidade. Certo? Então, que fique bem claro esse ponto. Mediunidade, segundo Allan Kardec, no vocabulário que ele traz no livro dos médiuns, faculdade dos médios. Estas duas palavras, mediunidade, e chama também, diz aqui, medianimidade. Estas duas palavras, mediunidades e medianimidade, são a mesma coisa, viu? Para que fique bem claro. Então, a nossa faculdade, como eu já tinha dito, independe daquilo que a gente segue como religião. Qualquer pessoa pode apresentar ela durante algum momento da sua vida, e aí geralmente se socorre em último caso das casas espíritas ou de algum rezador, quando pelo preconceito a pessoa busca todos os tipos de coisa para tentar explicar o que é que está se passando na vida dela. Fenômenos estranhos começam a ocorrer, a pessoa vai no médico e começa a procurar remédio para certos sintomas, certas coisas que vão aparecendo, e de repente tome remédio e nada consegue solucionar. É então que resolve, através das fofocas, muitas vezes, uma fofoca, fulano, olha, eu acho que esse negócio teu aí é coisa espiritual, viu? Se eu fosse tu, eu procurava logo um rezador, aí a pessoa vai, aqui e acolá, perguntando, aí termina chegando a alguma casa espírita ou algum rezador, quando vai nas escondidas. Como a gente sabe, muitas vezes, que a gente encontra, não disse que eu fui lá não, viu? Aqui nos bastidores, quando a gente conversa com a pessoa. Então, quando essa pessoa procura determinado rezador, a casa espírita ela termina descobrindo que tem essa faculdade chamada mediunidade. É então que, como eu já disse no início, acontece o grande susto daquela pessoa. Mas minha nossa senhora, e agora? O que é que eu faço? Aí a pessoa geralmente diz, você tem que trabalhar. É justamente esse tem que trabalhar que a gente tem que trazer alguns esclarecimentos, pessoal, porque traz alguns preconceitos embutidos nesse tem que trabalhar, certo? É preciso, primeiramente, a gente fazer alguns esclarecimentos sobre esse tem que trabalhar, porque não é obrigado a pessoa ter que trabalhar. Tem alguns pontos que a gente deve ressaltar primeiro, para poder a pessoa ver se tem esse trabalhar mesmo, certo? Primeiramente, quando a pessoa busca um rezador, que a gente chega lá, como é que eu vou saber que eu sou médium? Vai apresentar alguns sintomas, pessoal, na pessoa. Como já disse, a pessoa bate nos médicos, às vezes aparecem doenças do nada, a pessoa toma vários remédios, faz vários exames e não dá nada, certo? Então, geralmente, a mediunidade, ela primeiramente apresenta-se dessa forma em algumas pessoas. Lembrando que isso não é geral, viu? Via de regra não é geral. Aí vai de cada caso, é diferente, mas na maioria das vezes aparece dessa forma. Então, quais são esses sintomas? Aí também é necessário a gente fazer um entre aspas, viu? Porque nem tudo vai ser mediunidade. Por exemplo, quais são os sintomas comuns que apresentam muitas vezes a mediunidade? Às vezes dores de cabeça, calafrios, os famosos arrepios, às vezes náuseas. Muitas pessoas sentem vontade de vomitar. Tem sensações mais psicológicas, como por exemplo, ansiedade. A pessoa tem surtos psicóticos, desmaios, que pode acontecer também, certo? Tristezas, aí vai no campo emocional. Tristezas, medos, raivas. Aí você pode, não, mas todo mundo sente isso. Não comumente, como no caso da mediunidade. Por exemplo, você está bonzinho, você está em paz, você está tranquilo. De repente você se aproxima da pessoa e de repente, do nada, você não tem nada com aquela pessoa, por exemplo. Você se aproxima dela e de repente você começa a ter uma raiva grande daquela pessoa do nada. É normal uma coisa dessa? Não é, pessoal. Você está bonzinho, você sai de casa alegre, assobiando e cantando. Você entra em determinada casa, de repente você começa a se sentir mal, triste, para baixo. Aparentemente do nada. É normal, pessoal? Então não é, tem alguma coisa aí diferente. Então no caso da mediunidade, geralmente ela aparece dessa forma. Porque nem sempre vai ser assim. Tem pessoas que a mediunidade é tão natural que para ela aquilo é a coisa mais simples do mundo e não traz essas perturbações, como no caso das pessoas que buscam esses rezadores e as casas espíritas muito preocupadas.
e quando chega lá, dizer se tem que trabalhar. Quando eu fiz algumas pesquisas e algumas ressalvas, pessoal, com esse tem que trabalhar, a gente tem alguns fatores que a gente tem que primeiro observar. Nem sempre a pessoa tem que trabalhar. Nem sempre. Eu escolhi 3 pontos para dizer que nem sempre a pessoa tem que trabalhar quando se procura um rezador. Muitas vezes elas não têm a informação e diz, não, tem que trabalhar, e nem sempre não. Primeiro ponto que não tem que trabalhar. Às vezes a pessoa está apenas com uma perturbação espiritual. Aquela pessoa está só com uma chamada obsessão, quando um espírito está perseguindo aquela pessoa por alguma forma lá, e aquela pessoa apenas precisa, para cumprir algum resgate ou para apenas se corrigir seu caráter, que aquele espírito seja, como a gente diz aqui, doutrinado e aquela pessoa também mude de atitude. Aí aquela pessoa mudando de atitude, aquela pessoa se transformando, aquela pessoa se melhorando, simplesmente cessa aquela perturbação. E a pessoa volta a ter uma vida normal, volta ao seu estado normal, e muitas vezes não apresenta nem mais aquelas manifestações mediúnicas. Então, nesse caso aí, essas pessoas, muitas vezes não têm que assumir esse compromisso da tarefa mediúnica, do trabalho. Inclusive, algumas pessoas dessas, muitas vezes apresentam perturbações obsessivas, o que ainda atrapalha elas de exercer uma tarefa mediúnica que exige muita responsabilidade e disciplina da pessoa. Então, se a pessoa não tem essas condições de estar nessa tarefa disciplinada, se ela não quer de fato assumir o compromisso, então ela não procure trabalhar a mediunidade, desenvolver, porque só vai trazer problema para ela. Se ela não tem um compromisso, ela não quer, e se não está no programa dela exercer a tarefa mediúnica, então é melhor, tratou o problema, ficou boa, siga seu caminho. Né? Muitas vezes a pessoa não quer, ela não quer ser espírita, então não procure, para não estar trazendo mais problemas para si. Segundo caso, em que a pessoa não tem que trabalhar mediunidade, curiosos. Tem pessoas que vão atrás da mediunidade porque ouviu falar e quer buscar só por curiosidade, só por brincadeira. Então, não é aconselhável procurar trabalhar mediunidade nessas condições, porque pode trazer prejuízos para a vida da pessoa. As chamadas perturbações espirituais, ou como é conhecido no espiritismo, obsessões. Então, se você não quer realmente assumir compromisso, tarefas sérias com a mediunidade, então não busque desenvolver sua mediunidade só por curiosidade. Inclusive, o Espírito Emmanuel também chama a atenção nisso, no livro Consolador, quando ele é perguntado se a gente deve forçar o desenvolvimento da mediunidade. Ele disse, não, deve seguir de forma natural, certo? Porque aí a gente não vai estar trazendo problemas. É igualzinho, eu cito o meu exemplo, eu tenho a facilidade de tocar instrumento, ser músico, no caso. Tem pessoas que não têm, tem gente que quer forçar, quer a força ser músico sem ser. Imagine eu querer ser uma coisa que eu não sou. Então a gente está forçando ali, pode até trazer algum prejuízo. Então nesse mesmo caso é a mediunidade. Ele cita a questão de pessoas, eu quero ser vidente, eu vou me esforçar para me tornar um vidente. Não faça isso. Lembrando, e faço disso um exemplo meu, quando ainda eu estava iniciante na doutrina espírita, eu tive a ousadia de chegar lá onde eu estou morando agora, tinha uma pedra lá no canto. Nessa época não tinha casa. Eu disse, vou exercitar um pouco minha mediunidade. Despreparado, eu tive esse vacilo de chegar lá, me deitei na pedra e comecei a me concentrar. Não me preparei, não fiz oração, não chamei meus mentores espirituais. Detalhe, apareceu uma figura horrenda perto de mim. Mas eu lembro quando eu fechei os olhos, veio aquela imagem muito horrível, eu me assustei na hora. A sorte que tinha alguns espíritos protetores comigo, começaram a aplicar energias em mim e aquela sensação ruim saiu. Certo? Então não busquem a mediunidade ou desenvolver mediunidade assim de forma por curiosidade e em qualquer canto, viu pessoal? Tem que ter o local adequado, preparado para isso, senão vai ocorrer olha, detalhe, esse que passou comigo foi um pequeno, viu? Só um cafezinho pequeno, pode acontecer coisas piores. Outro relato que eu me lembro desse mesmo jeito, quando eu ainda estava, mesmo no início da doutrina espírita, eu passava lá na frente do Palhoção, todo mundo aqui conhece onde é a nossa Palhoça, aqui em pleno meio da rua, onde tinha um grupo de crianças brincando com psicografia sem saber de nada. Uma rodinha de criança fazendo aquela brincadeirinha do lápis, escrever. Na hora que eu passava na frente, eu observava assim, vi quando uma das crianças lá começou a chorar. Se assustou porque ela disse que tinha sentido alguma coisa e tinha visto algo. Claro,
elas estavam invocando os espíritos no meio da rua. Agora imagine, no meio da rua, em plena praça pública, onde vem todo tipo de influência. Certo? Então aconteceu, a sorte que a espiritualidade protetora está ali auxiliando, mas mesmo assim recebe as cargas energéticas. Então não se deve, de forma nenhuma, por curiosidade ou brincadeira, ir procurar desenvolver a mediunidade, senão vai se prejudicar com, como já foi dito, espíritos perturbando na sua vida. E último caso, que realmente esse deve, quando essa pessoa aí procurar um rezador, como se diz aqui, uma casa espírita, que foi identificado que aquela pessoa tem mediunidade, a chamada mediunidade tarefa. O que é mediunidade tarefa? É quando o cidadão ou a cidadã, lá no plano espiritual, pediu para reencarnar nesse mundo aqui nosso e trazer a mediunidade como uma forma de ferramenta para lhe auxiliar o seu crescimento. Como assim, Ata? Muitas vezes a gente no plano espiritual, através das nossas vidas passadas, fizemos muitas coisas erradas. Muitas. O que é que acontece? Nós, junto com os nossos mentores espirituais, pedimos para nascer e ser médiuns aqui neste mundo, para que a nossa mediunidade possa nos ajudar a crescer e nos tornar pessoas melhores. Então, em determinado momento da vida, seremos chamados para a tarefa a qual assumimos no plano espiritual. Então a mediunidade nossa vai se manifestar em algum momento da nossa vida. É então que começam a aparecer os sinais. Como eu já falei, doenças estranhas, que a pessoa vai em todos os médicos e não dá jeito. Sensações estranhas. Eu gosto de relatar o que acontece na maioria das vezes. São coisas tão simples. Por exemplo, eu gosto de citar o caso das donas de casa que estão lavando os pratos e de repente cai um prato em cima da sua prateleira. Não, estava fechada a porta, não foi vento não. O prato cai do chão. Às vezes você está lavando os pratos, uma pessoa chama lá na frente, a pessoa vai lá atender, quando chega lá não tem ninguém, tem gente que se beza, né, faz o sinal da cruz. Meu Deus, Virgem Maria a morte. Como muita gente diz. Não é, pessoal. Certo? Outras vezes a pessoa está num canto, vê aquele vulto passar, né? A pessoa se arrepia todinho. A pessoa vê um vulto, né? Aquele, meu Deus do céu. E sem falar nos arrepios, né? Eu gosto de citar os arrepios porque muitas pessoas, mas arrepio agora que está fazendo frio, a pessoa, não, está fazendo frio. Sim, mas quando você está meio-dia em ponto, só quente do verão, aquele de rachar, como dizemos aqui, e que a pessoa entra dentro de uma sala fechada, você está morrendo de calor, de repente você está aquele calafrio. Será que isso é normal? Na verdade, para nós né? Para quem já conhece um pouco da mediunidade, sabe que é a coisa mais natural do mundo. Não vem sendo nenhum fato sobrenatural, sim por nós desconhecermos. Então, esses são alguns dos sinais. Tem muitos outros, pessoal. Quando acontece na vida das pessoas, a mediunidade não trabalhada, no caso dessas pessoas, né, que sabem do compromisso, né, quando a gente vai buscar esses fenômenos estranhos acontecendo na nossa vida, somos alertados pela própria espiritualidade que nos leva até pessoas que vão nos dizer, olha, você tem a faculdade mediúnica e precisa exercitá-la, precisa trabalhar. Esse trabalhar, pessoal, na realidade é educá-la. É procurar da melhor maneira possível usá-la para o nosso próprio progresso e para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Esse trabalho é simplesmente isso. Vamos trocar essa palavra trabalhar e vamos usar a palavra educar. Certo? Átila, Gerlane Queiroz diz o seguinte: e quando você trata do seu problema e continua se sentindo perturbado, o que fazer principalmente quando você frequenta outra religião? Aí, no caso, se a pessoa frequenta outra religião, aí fica um pouco complicado. Se não for uma doutrina, por exemplo, doutrina espírita que trabalha diretamente com mediunidade, outras doutrinas espiritualistas que também ajudam, diga-se de passagem, pessoal, não é só a doutrina espírita que ajuda a desenvolver a mediunidade, tem muitas. Umbanda, Candomblé, a Teosofia, muitas dessas religiões ajudam no desenvolvimento da mediunidade, mas aquelas religiões que combatem a mediunidade fica difícil. E no caso, se a pessoa tem a mediunidade, sabe que precisa exercitar, se a gente não exercita, traz complicações sim, viu? E aí só depende da pessoa buscar
a se ajudar, para poder aí conseguir sanar os problemas que tiver. E outra coisa, a mediunidade a gente tem que ter em mente, como nós vivemos num planeta ainda atrasado, nem sempre a gente vai ter sempre estar na companhia de espíritos bons, e ainda mais nós que somos médios compromissados com o nosso karma, né? As dívidas passadas. Então muitas vezes nós trazemos mediunidades atormentadas para que nós, além de saudarmos as nossas dívidas, a gente possa ajudar esses irmãos sofredores. Então por isso muitas vezes a gente encontra alguns problemas, entre aspas, na nossa vida, no exercício da mediunidade. É comum, muito comum, eu digo, isso eu converso muito com as pessoas, é comum a gente chegar perto de uma pessoa que está doente e sentir aquela dor. Claro que é incômodo para mim, mas é uma forma de eu poder auxiliar aquela pessoa. E a gente sabendo, aí onde está o X da questão do educar a mediunidade, que a gente sabendo educá-la, a gente não vai se deixar influenciar tanto por aquela perturbação daquela outra pessoa ou daquele espírito, podendo até a gente se proteger. Agora, acontece também, muitas vezes a gente não se blindar de forma correta, como a gente diz aqui. É possível a gente entrar em determinados ambientes e se sujar, dependendo da roupagem que você vai utilizar. Aí não vai estar captando as energias pesadas que tem em todo canto. Eu gosto de dizer nas minhas conversas, muitas pessoas vêm me procurar para falar sobre espiritualidade, sobre conversa com os espíritos, e muita gente tem medo de ir no cemitério, porque acha que é lá no cemitério que vai encontrar o maior número de espíritos. Não é, pessoal. Pode ter espírito lá? Pode. E como tem. Mas onde se tem o maior número de espíritos que a gente pode encontrar, vá numa festa. Numa festa é assim, ó, de espíritos, cheio. Geralmente tem mais do dobro daquele pessoal, de nós que estamos lá dançando, festando. Às vezes tem mais do dobro de espíritos ali presentes. E aí, se a pessoa é portadora de mediunidade, ela não tem o autocontrole, se ela entra num ambiente desse, ela pode se sentir mal, ao ponto de chegar a desmaiar. Como já vimos inúmeros casos, e aí tem pessoas também que, por não saberem educar a sua mediunidade de forma correta, espíritos se manifestam em todos os ambientes que aquela pessoa está, usando da sua mediunidade, achando que é permitido e que ela muitas vezes não tem esse autocontrole. Então deixa que os espíritos façam o que quiserem. Certo? Agora, quanto às sensações, eu espero que eu tenha respondido a nossa amiga aí. Agora, quanto às sensações, isso aí não tem como a gente evitar, porque nós temos acessibilidade. Então, se temos acessibilidade, a gente, onde chegar, vai sentir as sensações. E aí é uma forma da gente poder, dependendo do uso que fizermos, ajudar aquela pessoa que estiver precisando, ou também nos proteger, para que não sejamos afetados tanto pelo problema dos outros. E no caso de ser afetado, também saber como dispersar aquelas energias para que ela não venha nos atrapalhar e causar algum dano, porventura, em nosso corpo. Aí pode-se vir a pergunta, né? Mas como é que eu posso realmente desenvolver a minha mediunidade para que eu possa assumir o controle, para que eu possa usá-la de forma correta? Creio eu, fazendo meus estudos, uma das formas, isso aí eu sei, é de nosso aprendizado, que o estudo é muitíssimo importante, mas, primeiro, como nos alertou hoje, através de Heriberto, um irmão, feito uma pergunta que eu vou trazer para cá também, da questão que é uma das maiores mensagens da doutrina espírita, o amai-vos e instruí-vos, mas a gente deve, nesse caso de estudar, olha o que vem antes, amai-vos. Então é através, primeiramente, do amor ao próximo que a gente ajuda a desenvolver nossa mediunidade. Porque quando eu fazia minhas pesquisas e meus estudos para entender sobre mediunidade, me vinha muito à mente, certo? Um grupo de pessoas que trabalhou quase a sua vida toda aqui em Cabaceiras usando a mediunidade e não tinha instrução nenhuma do que era espiritismo. E fizeram muito bem o seu trabalho mediúnico, que era a mãe de Heriberto, Dona Toninha, seu Zé Burrega, né? Dona Áurea e o próprio Heriberto, que trabalharam muito tempo, não conheciam a doutrina espírita ainda, mas pelo seu amor, pela sua caridade, pelo próximo, conseguiram exercer com grande maestria a mediunidade, certo?
Então, o primeiro ponto para que a gente desenvolva a nossa mediunidade deve ser o amor, pessoal. A gente deve, e tem muitas explicações lógicas para isso, viu? Racionais, porque deve ser primeiramente o amor. Lembrando que nós, como médiuns, nós somos esponjas e somos ímãs. Se a pessoa vive o tempo todo vibrando ódio, vibrando rancor e maldade, essa pessoa só vai atrair espíritos em estado de negatividade para cima dela. E aí vai aumentar mais ainda os seus problemas. Quando a pessoa ela vibra no amor, ela atrai, além dos espíritos sofredores, aqueles que precisam de ajuda, ela atrai os mentores espirituais e muitos outros espíritos que querem ajudar no caminho do bem. É por isso que a gente deve o tempo todo estar, primeiramente, buscando o amor ao próximo. Aí depois, se você tiver oportunidade e vontade, busque o estudo para saber como é que funciona a sua mediunidade. Porque é aliado aí o amar ao próximo com a sabedoria do estudo, a gente vai cada vez mais ampliando a nossa mediunidade, vai se expandindo. E aí a gente vai ter condições de desenvolvê-la ou chamá-la educar. Primeiramente, amor, instruir-se. E esse instruir-se, pessoal, é interessante através de livros, como está aqui, livro dos médiuns. Esse livro, para muitas pessoas, não é um livro tão fácil de ler, mas ele é necessário, porque ele traz muitos ensinamentos de como funciona a mediunidade. E outra coisa, o instruir-se também, pessoal, não é só através de livros não, viu, pessoal? Um dos mais importantes que a gente deve fazer, conhece-te a ti mesmo. Isso aí livro nenhum pode dar, não. A gente tem que entrar dentro de nós para saber como a gente funciona. E aí a gente vai estar também desenvolvendo a nossa mediunidade. Para quê? Saber diferenciar quando a mediunidade se manifestar, o que é nosso do que não é. Então não tem como outra pessoa, eu vou no rezar que ela vai dizer, não. Você sabe o que é que você sente, você sabe o que é que você pensa. Então, observando esses pontos aí, amar ao próximo, buscar a instrução e buscar o autoconhecimento, sempre voltando para o bem, nossa mediunidade vai se desenvolver, a pessoa pode ter uma vida tranquila, aí vivendo a sua religião, certo? Como diz, independente da religião, já foi dita. Voltando à questão da nossa irmã, claro que numa religião que não aceita vai ficar mais difícil, mas também não é impossível, que a gente tem exemplos de pessoas de outras religiões que usam a mediunidade de forma aberta, né? Mesmo dentro das suas religiões. Nós temos o pastor Neemias Mariem, que ela era da igreja presbiteriana, e mesmo assim defendia a mediunidade. Por que o senhor não virou logo espírito? Não, porque meu compromisso é com esse povo aqui, então eu quero ficar aqui, eu me sinto bem aqui nessa igreja, certo? Ele tinha esse posicionamento assumido. Tem aí, se a gente bota por exemplo, no YouTube, a gente vai encontrar o relato aí de padre que é médico, que usa a sua mediunidade para tratar as pessoas, viu? Então já é chegado o final aqui da nossa conversação. Espero que tenha sido claro, espero que tenha ajudado e que o Mestre Jesus possa cada vez mais nos abençoar nesse nosso crescimento, para que possamos, além de desenvolver a nossa mediunidade, utilizá-la sempre voltada para o bem. Muita paz a todos.